Bom dia a todos. Vamos fazer mais um react em cima de um vídeo do Manual de História do Ellison, né? Vamos lá. Definida como um estado no qual uma família tem apenas o bastante para sobreviver. O socialismo surgiu com a proposta de acabar com a pobreza e outros problemas sociais, garantindo uma renda mais justa, alimentação mais saudável, moradia e saúde para todos. O problema é que, na prática, o socialismo nunca mostrou ser eficiente. Mas apesar das evidências históricas dessa ineficiência, há quem diga o contrário. A gente tem que começar a vender pra galera que comunismo é sobre eficiência. Compreendem? É isso. É impressionante como comunistas na internet brasileira conseguem. Mas eu discordo aí. Eu acho que o comunismo foi extremamente eficiente. O comunismo teve uma competência em algumas áreas de modo como nenhum outro regime na história teve. Qual foram as excelências do comunismo? Em realizar massacres, né? Isso, o comunismo foi extremamente eficiente. Nunca ninguém na história tinha matado tanta gente de forma sistemática quanto os comunistas. Stalin, Mao Tse-tung, Pol Pot foram os maiores genocidas da história. Então, nós vemos que foram extremamente competentes nisso. Outra, deportações. Nisso, Stalin foi um mestre inigualável na história. Era um grande, fazia enormes deportações do Cáucaso para a Sibéria, da Polônia para o Cazaquistão e para a Sibéria, da Ucrânia para a Sibéria e para o Cazaquistão. Era um mestre das deportações. Outra coisa eficiente do Stalin era matar opositores. Então, foi extremamente eficaz, né? Criou os processos de Moscou, matou gente, massacrou, mandou matar o Trotsky no México, foi extremamente eficaz. Então, massacres, deportações, os comunistas foram muito eficazes. A imigração também, né? Onde se instala o comunismo, imediatamente as pessoas querem ir embora, né? Então, causa muita imigração. Isso também é. Então, gente, quando o comunismo foi instalado em Cuba, muita gente pegou as malas e foi embora. Foi tudo para o inferno capitalista dos Estados Unidos. Na Alemanha Oriental também, todo mundo queria ir embora, tanto é que tinham que criar um muro. Então, outra coisa que eles foram eficientes em criar burocracia, né? Então, a União Soviética era famosíssima pela burocracia, pior que a brasileira, hein? Que é difícil, hein? Mas conseguiram ser pior do que a burocracia brasileira. Então, nesses aspectos, o comunismo foi extremamente competente. Então, eu discordo que o comunismo fracassou em tudo: massacre, deportação, burocracia. Isso aí eles foram bons, foram bons. Vamos ver se tem mais algum tema que eles foram. Causar fome, eles também foram eficientes, né? Então, teve a fome Holodomor na Ucrânia, fome no Cazaquistão, fome na China, quando o Mao Tse-tung na época que o Mao Tse-tung mandou matar pardais, né? Um grande salto para frente da China causou a maior fome da história da humanidade. Então, também para a fome, eles foram bem eficazes, né? Então, acho que é um mito que o comunismo fracassou em tudo. Vamos lá. Conseguem transformar o maior exemplo de ineficiência econômica do mundo, que foi a União Soviética, em seu exato oposto. O historiador J.R. Pocket resumiu muito bem o que a história econômica sempre demonstrou. Enquanto o capitalismo tem uma tendência natural à eficiência, o socialismo de comando central tem uma tendência natural à ineficiência. É claro que a propaganda do regime soviético dizia exatamente o contrário. Ao abolir a exploração e os privilégios e aumentar a produção, o socialismo traria inevitavelmente abundância e aumentaria os padrões de vida de todos. Assim, um futuro radiante estava garantido. Mas quando olhamos a história do socialismo, o futuro estava garantido para a elite soviética, para a nomenclatura, né? Então, o socialismo foi muito bom também em criar uma elite, né? Que então gozava de um excelente padrão de vida. Então, quem era da burocracia, alta burocracia do Partido Comunista da União Soviética, né, o PQS, tinha suas dachas, que eram as casas de campo, podiam fazer viagens, andavam de limusine, podiam frequentar as berioscas, que eram as lojas com artigos de luxo. Então, tinha um monte de benefício. Então, a elite soviética gostou bastante do socialismo, né? Curioso, né? O socialismo não veio para criar igualitarismo e, no entanto, gerou uma classe abastada
que desfrutava do melhor que o capitalismo podia oferecer, enquanto o resto do povo estava na miséria. Assim também, Fidel Castro também teve uma vida nababesca, haja vista o livro que o ex-guarda-costas dele escreveu, muito bom o livro, vale muito a pena ler, dos hábitos do Fidel Castro, que viveu como um milionário, né? E outros. Então, sempre as elites comunistas do mundo inteiro vivem bem. Hugo Chávez vive muito bem, frequenta restaurantes caros do mundo inteiro, enquanto a população venezuela fica na miséria. Então, eu também discordo que o socialismo não melhorou o padrão de vida. Melhorou, sim, da elite, da nomenclatura, dos próceres dos partidos comunistas, né? Socialismo mais de perto, nada disso aconteceu. Os salários dos trabalhadores soviéticos eram muito mais baixos do que do resto da Europa, e a ineficiência do regime levou à falta de alimentos e à pobreza da maioria da população. Fique com a gente até o final. Vamos mostrar em detalhes como isso aconteceu. O historiador Mikhail Voslensky, que viveu 50 anos sob o regime soviético e, portanto, deve saber um pouquinho mais da realidade soviética do que Humberto Matos, explica que todos os países do socialismo se caracterizam por um baixo nível de salário e por um alto nível de lucro do governo. A estatística soviética ignora o conceito de mínimo vital. Todos ganham menos do que o salário mínimo das estatísticas. Esse livro é muito bom, eu tenho ele, já li, vale muito a pena. Esse livro é fundamental para entender a União Soviética. O orçamento calculado para uma pessoa na União Soviética viver acima do mínimo da pobreza era de 51 rublos em 1965. Ou seja, uma família de 2 adultos trabalhadores e 2 crianças necessitava de um rendimento total de cerca de 204 rublos para ficar dentro desse limite. No entanto, o salário médio em 1965 era de 97 rublos, ou aproximadamente 194 rublos para 2 adultos trabalhadores. Portanto, parece que a família média de 4 pessoas vivia num estado de pobreza. Embora os operários não tivessem salários altos, eles recebiam acima da média de grande parte da população. As pessoas empregadas no setor não industrial são as menos valorizadas na escala salarial. Funcionários públicos, vendedores de lojas estatais, profissionais de saúde, professores, escritores, artistas e assim por diante. E as pensões pagas por aposentadoria ou invalidez não são suficientes para uma existência digna. Havia muitos trabalhadores que recebiam apenas 50 ou 60 rublos. Molotov, braço direito de Stalin, conta em suas memórias que 60 rublos por mês não eram suficientes para um trabalhador. Nós sabíamos disso. Todos sabiam. Você teria que ser cego para não saber disso. Sabíamos, mas não conseguimos fazer o que tinha de ser feito. O comentário de Molotov deixa claro que aqueles que recebiam... Até o Molotov, que era um imbecil completo, um pau-mandado de Stalin, admitia isso daí, né? Impressionante. 60 rublos não eram pobres, mas miseráveis. Estavam um nível abaixo da pobreza porque 60 rublos não eram suficientes para sobreviver. Em diversas ocasiões, as condições de pobreza foram provocadas pelo próprio Estado soviético. Pouco depois de Stalin assumir o poder em 1928, por exemplo, ele ordenou a retirada de jovens camponeses de suas terras para trabalharem como operários nas cidades. Mas as cidades ainda não tinham estrutura para receber tanta gente. Entre 28 e 32, a população urbana aumentou ao ritmo extraordinário de 50 mil pessoas por semana. A população das cidades cresceu muito rapidamente para que o Estado desse conta da crescente demanda por bens de consumo, que estavam no final da lista de prioridades soviéticas para o plano quinquenal. De modo que depois de 1928 foi instituído o racionamento de alimentos, de combustíveis e de vários itens domésticos. A consequência dessa falta de planejamento foi que a partir dos anos 1930, a pobreza, o roubo e o alcoolismo se tornaram comuns. Era perigoso andar pelas ruas de muitas cidades soviéticas na década de 1930. As novas cidades industriais e os assentamentos operários nas antigas cidades eram os mais perigosos. Aqui a bebida, os bandos de homens solteiros inquietos, o policiamento inadequado, as más condições de vida e as ruas sem iluminação contribuíram para uma atmosfera de fronteira sem lei. Roubos, assassinatos, brigas de bêbados e ataques aleatórios a transeuntes eram comuns. Depois da Segunda Guerra, os roubos continuaram a ser um problema, embora as estatísticas oficiais, que não eram confiáveis, tenham apresentado uma redução na criminalidade. A percepção popular, no entanto, indica que a atividade criminosa foi consideravelmente mais grave do que as estatísticas sugerem. O roubo era mais do que ameaçador, porque muitas vezes custava às pessoas seus últimos e escassos bens. Era a pobreza que explicava a escala do medo, assim como a própria onda de crimes. Mas o comunista... Isso aí detona o mito que na União Soviética não tinha crime, né? Porque as estatísticas oficiais tinham dizer que a criminalidade era mínima porque se vivia no paraíso socialista. Como a causa do crime para eles seria o capitalismo já não existia mais, logo não poderia ter mais crime.
Então, as estatísticas oficiais não podiam mostrar a quantidade de roubos, furtos e assassinatos que havia, que era tudo mentiras estatísticas, né? E continuava tendo roubos, assassinatos, como em vários locais do mundo, né? Humberto Matos acredita que esses crimes simplesmente não existiam, mesmo havendo registros do próprio governo confirmando esses crimes. Que é uma coisa que nós comunistas falamos sempre, olha gente, esse tipo de furto, ele perde completamente o sentido, havendo uma mudança nas relações de produção. Então não há nenhum motivo que faça uma pessoa querer roubar outra, né? Outra falha de planejamento do regime que agravou a crise é que o governo se preocupava mais com a produção da indústria pesada, armamentos, caminhões e tratores, do que com a produção de bens básicos como alimentos, roupas e produtos de higiene. Por isso a qualidade de vida não melhorava. O aspecto mais extraordinário da vida urbana soviética, na perspectiva daqueles que a viviam, foi o súbito desaparecimento de mercadorias nas lojas e mercados no início da década de 1930, quando uma era de escassez crônica começou. A escassez de alimentos nos Começou uma época de escassez porque acabou a NEP, né? O Lenin tinha instituído o chamado comunismo de guerra, depois da Revolução a Rússia entrou numa guerra civil, né? A União Soviética entrou numa guerra civil, mas paralelamente a isso foi instituído um comunismo chamado comunismo de guerra. Esse comunismo de guerra fracassou, o Lenin percebeu que o comunismo não funcionava e ele instituiu a NEP, Nova Política Econômica. E aí as propriedades privadas voltaram. Moscou, logo no começo da NEP, era uma cidade abandonada, com comércio fechado, gente passando fome, gente dormindo na rua. Aí, quando o Lenin instituiu a NEP e os negócios voltaram, né, as pessoas puderam abrir pequenos comércios, houve investimento de fora, por exemplo, Armand Hammer, judeu americano, investiu lá nessa época, ele conheceu pessoalmente Lenin, e aí então a economia deu um respiro. Respiro por quê? Porque foi instituído o capitalismo de novo. A NEP foi a reintrodução do capitalismo na Rússia, União Soviética, né? Aí quando o Lenin morreu e assumiu, depois de uma luta de poder, o Stalin se fortaleceu como grande líder da União Soviética, ele rompeu com a NEP e aí então implementou o socialismo para valer. Coletivização, fim da propriedade, fim de empreendimento, fim do comércio nas ruas, fim de fábricas e tudo, confiscou tudo, colocou tudo na mão do Estado, e aí sem o capitalismo, então aí a fome voltou, a escassez de alimentos voltou, e aí a tragédia voltou para a União Soviética, né? Porque o capitalismo é que gera riqueza, o socialismo gera miséria, né? E aí foram instituídos na Rússia, na União Soviética, os cartões de racionamento. É verdade que na época dos czares, também não era nenhuma maravilha, como falam, também havia cartões de racionamento. E eles foram reintroduzidos, né? Teve cartão de racionamento em várias fases da história soviética, né? Nos anos 30 e 40, era responsabilidade exclusiva da má administração do regime. As fazendas coletivas eram ineficientes, os cavalos eram fracos ou morriam de fome. Ainda havia poucos tratores e eram mal conservados. As condições de transporte dos alimentos eram inadequadas. A distribuição das colheitas era totalmente desorganizada. Parte da safra ficava sem ser colhida. A escassez de alimentos era pior do que a de outros produtos. Por muitos anos, a fome foi um problema diário na vida dos povos soviéticos. Não as crises extremas de fome, que também ocorreram e matavam milhares por dia, mas a fome cotidiana, causada pela quantidade insuficiente de alimentos para alguém fazer 3 refeições diárias. Entre 1918 e 1949, essa foi a rotina de grande parte da população soviética. Os únicos anos anteriores a 1949 em que os soviéticos não passaram fome foram 1926, 1927 e 1938. Ou seja, ao longo dos primeiros 32 anos do regime soviético, a população não sofreu com racionamento de alimentos em apenas 3 anos. Ian Neves jura que isso não é verdade, ainda que especialistas na história soviética confirmem essa informação. Outra coisa muito comum para criticar o comunismo é pegar exceção e tomar como regra. Então é pegar uma coisa que aconteceu, mas dizer que isso sempre acontece. Então, para deixar claro logo de cara, as fomes nos países socialistas foram episódicas. Nós tivemos episódios de fome. O historiador Nicholas Wirth, por exemplo, explica que
Desde meados das décadas de 1990, a historiografia das fomes soviéticas do início da década de 1930 tem progredido consideravelmente. O trabalhador médio de Moscou, que comia 150 gramas de carne por dia em 1926, teve que se contentar com 40 gramas em 1933. A manteiga, os ovos e o leite praticamente desapareceram da dieta. O consumo de pão, batatas e sêmola caiu cerca de 35%. Note que essa citação de Nicholas Wirth não trata da crise de fome da Ucrânia conhecida como Holodomor. Ela trata da redução de carne, ovos e leite da dieta de quem morava em Moscou nos anos 30. E a população de Moscou tinha o melhor padrão de vida de toda a União Soviética. Embora a última grave crise de fome tenha sido em 1947, a escassez de alimentos foi uma constante ao longo de todo o regime. Na segunda metade do século XX, os cidadãos soviéticos já não morriam de fome em grande número, mas a dieta soviética continuava fortemente dependente do pão. Mercadorias como fruta, açúcar e carne sumiam de tempos em tempos. Mesmo no final da década de 1980, os cidadãos soviéticos podiam esperar racionamento, filas de pão e prateleiras vazias nos supermercados. Nos anos 30, o confisco forçado de grãos dos camponeses, tanto na Ucrânia quanto no Cazaquistão, levou milhões de agricultores à morte por fome. E o mais incrível é que boa parte dos soviéticos nas grandes cidades nem souberam disso. Durante a fome, por exemplo, a imprensa soviética descreveu as fazendas coletivas como felizes e prósperas, com camponeses alegres reunindo-se em torno de mesas lotadas à noite para dançar e cantar ao som do acordeão. É por isso que muitas pessoas, depois do fim da União Soviética, sentiam saudade do tempo do comunismo. Раньше была уверенность в завтрашнем дне. Сейчас нет. Жаль, конечно, что такую страну развалили. Eles viviam no maravilhoso mundo pintado pela imprensa soviética e acreditavam que eram uma das nações mais prósperas do planeta. Mas a realidade nas fazendas coletivas era bem diferente do que os jornais contavam. A coletivização tirou a liberdade dos camponeses de escolher onde viver e trabalhar e os forçou ao trabalho não remunerado. O sistema tornou-se equivalente a uma restauração da servidão. A única diferença era que o Estado não era um entre muitos proprietários de escravos, mas o único. Nos primeiros anos, os agricultores não recebiam salário, apenas uma pequena porção de comida. A propaganda soviética dizia que a revolução tinha ocorrido para proteger o trabalhador da exploração capitalista, ainda que não houvesse capitalismo na Rússia. O historiador Mikhail Voslensky, aquele que viveu 50 anos sob o regime soviético, explica que repetíamos o que nos tinham ensinado. Nossa pátria é o país com a jornada de trabalho mais curta do mundo. Mas não era verdade. Em lugar de uma semana de 5 dias de trabalho, introduziram a semana de 6 dias. Em abril de 1918, houve a grande iniciativa, apreciada por Lenin, de instituir o trabalho aos sábados. E em 1940, a semana de 7 dias. As férias de um mês prometidas após a Revolução foram reduzidas para 12 dias. Nas fazendas coletivas foi ainda pior nos primeiros 20 anos. A jornada de trabalho dos agricultores de fazendas coletivas não é regulamentada de forma alguma. Esses trabalhadores não têm férias remuneradas. Como é extremamente difícil para eles deixarem uma fazenda coletiva e se estabelecerem em outro lugar, eles se tornaram, de fato, servos do Estado. Os comunistas criticavam a servidão da Rússia, as péssimas condições de vida na época dos czares, e introduziram uma coisa pior ainda. Introduziram a servidão ao Estado socialista, né? Bom, né? Nas cidades, os jornais podiam tentar maquiar a realidade, mas os problemas diários eram grandes demais para que as pessoas não enxergassem a realidade. As principais questões que preocupavam as pessoas eram a sobrevivência, a obtenção de alimentos, as necessidades diárias da família, os preços mais elevados e a desvalorização do dinheiro. Esse é um exemplo de livro que está em inglês ainda, né? Então, a pessoa que quiser ter progresso intelectual no trabalho, viagens, tem que saber inglês. Você que não sabe inglês está perdendo tempo. Corra logo e faça o curso do Jonas Bressan, B-Way. O link vai estar na descrição para ter acesso aos melhores livros que são sempre lançados em língua inglesa. Acima de tudo, estavam preocupados com a queda no abastecimento de alimentos e com o desaparecimento nas lojas de sabonetes, roupas, tecidos, sapatos e outros itens de uso diário. Os principais problemas da economia soviética, de acordo com 60% dos entrevistados, eram os déficits, as filas e a pobreza. Mikhail Voslensky explica melhor o problema da crise na União Soviética. Afinal, ele não foi um cidadão comum soviético. Trabalhou com o Comitê Central do Partido Comunista. A propaganda socialista sempre destaca com orgulho o fato de que países socialistas não conhecem a crise. Isso é falso. Não existem crises de superprodução, mas uma crise constante de subprodução. Essa crise não é periódica, é crônica. Ela se tornou a realidade cotidiana da vida no socialismo. A historiadora australiana Sheila Fitzpatrick, que morou alguns anos na União Soviética, explica que durante algum tempo, as pessoas, assim como os líderes políticos, esperaram que a escassez fosse temporária. Aos poucos, porém, ela começou a se mostrar não um fenômeno temporário, mas algo permanente.
O historiador Martin Malya, especializado em estudos soviéticos, encontrou as mesmas evidências em suas pesquisas sobre as relações de trabalho na União Soviética. O salário do trabalhador comum permaneceu baixo e a escassez de produtos básicos virou a regra. No início da década de 1970, o sistema tinha se conformado com a baixa produtividade dos trabalhadores e a elevada segurança no emprego, ou aquilo que passou a ser chamado de desemprego no trabalho. 1970 era do tempo do Brezhnev, né? O tempo do Brezhnev é o tempo da fisiologia completa, da burocracia, né? Da estagnação. Então, foi uma época menos ruim que a época do Stalin. Ser pior que o Stalin, né? É difícil, né? A União Soviética só não foi pior na época do Brezhnev por causa dos lucros do petróleo, né? Principalmente em 73, depois 79, quando teve os choques do petróleo, né? E a União Soviética, grande produtora de petróleo, então ela conseguiu vender os preços petróleos com preço excelente, muito alto, e aí reverteu para a economia, para a combalida economia soviética. E se não me engano, não, os cartões vamos ser honestos, os cartões de racionamento foram suspensos além nos anos 70, por causa do lucro do petróleo. Porém, nos anos 80, quando o preço do petróleo caiu, os cartões de racionamento voltaram, né? A mentalidade apática dos trabalhadores veio a ser resumida numa piada logo contada em todo o mundo, que dizia: vou fingir que trabalho enquanto eles fingirem que me pagam. Nas décadas de 30 e 40, muitos foram deslocados de suas aldeias contra sua vontade para trabalhar na indústria que estava sendo ampliada. Profissionais de diversas áreas eram recrutados à força como operários em fábricas a 1.000 quilômetros de distância de suas famílias. E não havia escolha. Não era permitido mudar de emprego, mesmo que o trabalhador tivesse mais qualificação e pudesse produzir melhor com um salário maior em outro setor. É óbvio que isso gera ineficiência. O próprio Molotov, segundo homem na linha de poder na era Stalin, admitiu essa política. Abolimos o direito dos trabalhadores de se deslocarem de uma empresa para outra em busca de melhores condições, embora muitos deles vivessem na pobreza e procurassem lugares melhores para viver. Mas abolimos isso. Umas coisas que a pessoa às vezes desconhece é que não havia livre trânsito no mundo comunista. A regra é que não podia haver, lógico, um determinado momento, em determinada nação, sim, mas a regra é que não se poderia mudar, não. Então, mesmo na Alemanha Oriental, que eles tinham muito medo das pessoas fugirem para a Alemanha Ocidental, havia bloqueio nas rodovias com acesso para acesso à Alemanha Ocidental. Se você não tivesse uma autorização especial, você ia ter que dar meia volta, embora se não fosse preso. Então não havia livre, vou mudar de uma cidade para outra. Você não podia. Só podia mudar com uma licença. Não havia liberdade. Vou mudar de Moscou, vou sair do Cazaquistão e ir para Moscou. A pessoa não podia. Vou mudar do sul da Alemanha Oriental para o norte. Não pode. Então o Estado socialista é um Estado escravizador, sufocante, horror, né? As pessoas às vezes esquecem essa coisa, que não havia nem liberdade de mudar de uma cidade para outra. Essas políticas criaram uma postura de resistência passiva no povo soviético. Como as greves e revoltas populares eram violentamente reprimidas pelo regime, só restava a apatia. Sem nenhuma perspectiva de melhorar a vida, os empregados reduziam a produtividade, bebiam no trabalho e roubavam parte do que produziam. Havia roubos generalizados nos locais de trabalho. Um trabalhador levava leite para casa, outro levava uma garrafa de vodka da destilaria ou tábuas de uma serraria. Quando os trabalhadores são obrigados a roubar aquilo que o Estado não fornece, os padrões éticos são destruídos. Surge um grave problema moral que incentiva a propagação de mentiras e hipocrisia em toda a sociedade. A ineficiência no trabalho e a negligência moral andaram de mãos dadas durante todo o regime soviético, mesmo que as pessoas dissessem que se importavam mais com o coletivo do que com o individual. O socialismo criou essa desconexão entre a realidade e o ideal da sociedade coletiva. Para um grande número de cidadãos soviéticos, muitos dos valores fundamentais da vida socialista, como igualdade, comunidade, altruísmo, eram de genuína importância, embora muitas de suas práticas cotidianas transgredissem as regras da ideologia oficial do Estado socialista. Essa desconexão entre realidade e ideal também ocorre entre os comunistas da internet no Brasil. Ao mesmo tempo em que falam de ideais nobres de humanidade e altruísmo dentro do socialismo, eles defendem a pena de morte. Então vamos matar a galera. Oi? Matar a galera. Não é matar a galera, vai aplicar a lei, maluco. Assim, é aplicar a lei. Pena de morte? É pena de morte. Mas você é a favor da pena de morte? Do socialismo, sim. Por que essa diferenciação do socialismo para não... Porque no capitalismo que morre é pobre com a pena de morte.
E pobre não morreu também no socialismo? Não, muito pelo contrário. Os caras que eram mortos não eram pobres? Olha, todo mundo é pobre. Não. Quem morreu é pobre. Tudo bem, mas eram pobres, né, a serviço de uma potência estrangeira. Então aí é justificado? Eu acho que sim. Na prática, altruísmo... Ali o Vilela pegou o juiz da boa na curva, né? Mas aqui um parênteses, né? Eu sou favorável à pena de morte para crimes graves, né? Eu acho que isso é uma medida do direito natural absolutamente correta, né? A Igreja Católica sempre defendeu isso, com exceção do último Papa, né? O Papa Francisco, mas até o Papa Francisco a pena de morte era reconhecida como legítima no catolicismo. São Tomás de Aquino, o maior doutor da Igreja, defendeu, Santo Agostinho e outros. Então parece claro que o catolicismo defende a pena de morte, né? Não para todo o crime, obviamente, mas para os crimes mais graves. O problema é que lá na União Soviética a pena de morte não era assim só para crimes graves. Falou mal do Stalin e pronto. Ou vai para o Gulag ou morre, né? E solidariedade só eram usados na propaganda soviética quando o regime queria aumentar a produtividade nas fábricas e no campo. O argumento era de que o trabalho duro de cada um ajudaria a sociedade como um todo. A ideologia pró-social soviética consistia em persuadir as vítimas a aceitarem de bom grado sua exploração pelo Estado. No restante do tempo, o altruísmo e outros sentimentos humanitários eram vistos como inimigos do regime. Durante a campanha contra os kulaks nos anos 20 e contra toda a oposição política nos anos 30, os sentimentos de caridade, piedade e misericórdia foram obstáculos para prender e executar inocentes acusados de traição pelo regime. Portanto, a solidariedade e o altruísmo foram ridicularizados na propaganda oficial como prova de fraqueza e de falta de valores revolucionários. A misericórdia era sinônimo de traição, de acordo com a ética da luta revolucionária, que exigia a aniquilação de todos os inimigos do povo. Ao longo de todo o regime, o incentivo à delação de colegas no trabalho, parentes e familiares também minaram o sentimento de humanidade e solidariedade, demonstrando que os líderes só estimulavam a fraternidade do povo para com o partido, nunca para com outras pessoas do povo. A noção de altruísmo foi repudiada abertamente após a Revolução. O discurso de altruísmo e da superioridade do coletivo sobre o individualismo era bastante enaltecido publicamente na União Soviética, mas de fato ninguém o praticava porque o monopólio de um Estado comunista onipotente enfraqueceu o senso de responsabilidade social do indivíduo. O Estado já estava lá para cuidar dos necessitados. Se houvesse mesmo uma preocupação real com o coletivo, por que haveria baixa produtividade e desmazelo no trabalho? É o caso mais célebre de dedo duro, né? Que na União Soviética era cheio disso, né? De delações, etc. A Alemanha Oriental também, estimulado pela Stasi, né? Foi daquele menino, agora me esqueci o nome dele, que inclusive foi tido como herói nacional, com direito a estátua, homenagens e tal, que acabou delatando os próprios pais, né? Uma vergonha, né? Coisa muito triste, uma coisa extrema, um ato grave, né? Que na realidade é um vício, não é uma virtude. Estimular uma criança a delatar os pais foi enaltecido como um ato heróico, né? Uma vergonha. Esqueci o nome do menino. Se alguém souber o nome do menino, coloque aí na descrição. Por que haveria tantos roubos nas empresas e nas fábricas? O trabalhador na União Soviética quebra equipamentos por acidente ou de propósito e causa desperdício o tempo todo. As coisas chegaram a tal ponto que o roubo no trabalho, não só o roubo pequeno, mas o roubo em grande escala, tornou-se a norma em todo o país. É por isso que o socialismo gera ineficiência, Humberto Matos. Além dos roubos, grande parte dos trabalhadores insatisfeitos trabalhavam embriagados, provocando constantes acidentes e prejuízos. Desde o início do regime, muitos perceberam que a lógica do socialismo nunca iria gerar prosperidade. Afinal, se alguém prosperasse, seria imediatamente perseguido como um inimigo do povo. Em 1925, o camponês G. Maciura escreveu às autoridades soviéticas: é como se o Partido Comunista tentasse transformar todos os camponeses em mendigos. Ele só encoraja os pobres e não oferece nenhuma ajuda, apenas palavras de incentivo. Se o camponês conseguir melhorar e sair da pobreza, eles o rotularão de kulak e o considerarão um inimigo do poder soviético. É incrível que um camponês do interior da Rússia em 1925, possivelmente analfabeto, conseguiu entender essa lógica do socialismo, mas os jovens alfabetizados do Brasil de hoje não conseguem entender. O socialismo é contra os ricos, por isso nunca vai criar uma sociedade onde haja abundância e riqueza. Apesar disso, os líderes da União Soviética sempre negaram a existência da pobreza, mas isso só durou enquanto o regime se manteve de pé. No dia seguinte à queda da União Soviética, o real estado de pobreza em que o povo vivia veio a público.
A pobreza, por exemplo, cuja existência dentro das fronteiras soviéticas foi negada durante tanto tempo, foi subitamente exposta pela primeira vez. Os jornais e os programas de televisão estavam repletos de entrevistas com desabrigados que viviam nas estações de ônibus e de trem de Moscou. Foi exposta a mortalidade infantil nas zonas rurais da Ásia Central Soviética e os idosos na Sibéria que sobreviviam quase exclusivamente com pão. Aliás, um exemplo da ineficiência, esqueci de comentar, esse foi um ponto um pouco atrás aí do vídeo, da ineficiência soviética, dos trabalhadores produzindo o mínimo, sem preocupação com qualidade, foi o acidente de Chernobyl, né? O mais sério acidente em usina nuclear da história, que foi justamente produzido pela ineficiência soviética, pela falta de cuidado com os materiais, pela falta de zelo pela segurança, etc. Um exemplo claro da incompetência do socialismo foi o acidente de Chernobyl, que foi em 1986. As pessoas ficaram horrorizadas com essas notícias, envergonhadas da pobreza, irritadas com o governo por ter encoberto tudo. E não foi só a pobreza que ficou escondida durante décadas. Ao longo de todo o regime, as estatísticas da produção industrial e agrícola foram falsificadas. Para poder atingir as metas exigidas nos planos quinquenais, os responsáveis pela produção em cada república alteravam os números para esconder sua ineficiência. Os líderes das repúblicas soviéticas tinham como objetivo enganar os líderes de Moscou, enquanto estes últimos procuravam iludir o resto do mundo publicando estatísticas falsas. Claro, porque um dos maiores escândalos foi lá no Cazaquistão, né? Que os dados foram completamente forjados, completamente delirantes. E por que eram enviados sempre dados errados? Porque as pessoas tinham medo de morrer, né? Então vamos supor, alguém lá na Sibéria envia um dado real de produção no tempo do Stalin, dizendo que a produção, em vez de ser X, era muito menor, era Y. O Stalin mandava matar lá o fulano e colocar outro no lugar. Então as pessoas mentiam, no medo de perseguição mesmo, de morrer, né? Então todo mundo mentia. Mentira nos dados era a regra, né? Um exemplo famoso no bloco soviético era do líder da República da Geórgia. O primeiro secretário georgiano, Vassily Miavanadze, publicava orgulhosamente relatórios que satisfaziam e mesmo ultrapassavam as metas dos planos, mas eram todos falsos. Essa questão foi largamente examinada no Ocidente. O pesquisador Naum Jasny analisou numerosos dados estatísticos publicados na União Soviética e encontrou várias falsificações. Outro exemplo de falsificação das estatísticas acabou revelado com a abertura de documentos secretos a partir de 1987. O primeiro plano quinquenal revelou uma falsificação grosseira das estatísticas, destinada a criar uma imagem positiva e otimista da economia. Estes planos e suas estatísticas serviram à ideologia socialista, que queria apenas provar que a economia soviética era melhor e mais produtiva do que a forma capitalista. Um exemplo disso é a história de um antigo estatístico profissional, P.I. Popov. Em 1928, ele enfatizou em seu relatório que o governo não tinha os 14 milhões de toneladas de grãos declarados. Na verdade, os números da colheita de 27 e 28 foram muito inferiores aos declarados pelo governo. Os peritos descobriram que nosso estoque de cereais tinha apenas 8 mil toneladas. Houve muitos outros casos que levaram pesquisadores, economistas e historiadores a conclusões semelhantes ao do economista e pesquisador Peter Betke. O crescimento econômico soviético foi uma ilusão. Os aumentos medidos na produtividade do trabalho ao longo da história soviética, na melhor das hipóteses, foram apenas modestos. Os padrões de vida caíram durante décadas. A União Soviética proporcionou um padrão de vida aos seus cidadãos que era equivalente ao nível mais elevado dos países não desenvolvidos. A visão de que a União Soviética foi uma potência econômica durante a Guerra Fria não passava de propaganda. O fim do Estado soviético desencadeou uma eclosão de reavaliações do desempenho econômico soviético a longo prazo. As declarações oficiais soviéticas de crescimento real foram exageradas. A abertura dos arquivos estatísticos nos permitiu confirmar como funcionava o mecanismo da inflação oculta. A produção de petróleo, gás e minérios da União Soviética era praticamente toda vendida nos países ocidentais para o regime investir em armas, bombas atômicas e na corrida espacial. Era isso que sustentava a falsa ideia de que a União Soviética era economicamente forte. Havia um outro lado de todas as grandes estatísticas de produção. O maior produtor de tratores do mundo era também o maior importador de alimentos. O maior fabricante de aço era também um país onde as pessoas esperavam uma década para comprar um carro. Embora a União Soviética fosse a maior produtora de petróleo do mundo, em muitas regiões havia filas quilométricas para comprar gasolina. Apesar de sua posição de liderança em cimento e madeira, o país sofria com uma eterna falta de moradia que mantinha milhões de pessoas em apartamentos compartilhados e lotados. Os ganhos com a exportação soviética nunca eram revertidos para o benefício do povo, que permaneceu com salários baixos durante quase todo o regime.
É provável que os salários reais fora da agricultura tenham caído quase 50% entre 1928 e 1940, e o consumo pessoal diminuiu tanto na cidade quanto no campo. A inflação foi outro fator que só aumentou a pobreza no país. Por isso, os líderes do regime faziam questão de negar que havia inflação. Em 1960, o ministro das Finanças soviético afirmou: na União Soviética não há nem pode haver inflação. A possibilidade de inflação é totalmente excluída pelo próprio sistema de economia planificada. No nosso país, o poder de compra do rublo é controlado de forma planejada. Os arquivos abertos da União Soviética mostram o contrário. O tema da inflação raramente é mencionado nas fontes soviéticas. No entanto, a União Soviética sofreu inflação quase continuamente durante o período entre guerras e, claro, durante a Segunda Guerra Mundial. O historiador econômico Steven Efremov conta que, depois de Stalin ter assumido o poder, a economia soviética lutou contra a inflação durante 2 décadas. Antes da Segunda Guerra Mundial, a economia soviética sofreu com a inflação aberta, uma vez que os preços oficiais nas lojas estatais aumentavam a uma taxa moderada todos os anos. Durante a Segunda Guerra, o governo entrou em déficit e começou a imprimir dinheiro novamente, o que levou a uma inflação ainda mais elevada, até que uma reforma monetária em 1947 estabeleceu um sistema baseado em preços fixos. Embora o controle de preços tenha evitado a inflação, também criou escassez de alimentos e bens de consumo. A escassez da maioria dos alimentos levou a dietas de qualidade inferior. Muitos produtos de consumo rotineiro no Ocidente, como telefones, carros e máquinas de lavar, eram raros na União Soviética. Tem uma inflação, não dá para mentir. As regras econômicas são regras naturais. Não tem como inventar, não dá. Se tabela preço, introduzir numa medida artificial, vai ter comércio paralelo, não adianta. Vai gerar escassez e um comércio de paralelo com o valor reais deles, né? O primeiro tabelamento de preço que eu saiba foi no tempo do Império Romano. E lá gerou escassez, tanto é que ele teve que foi suspenso o tabelamento de preço. Tabelamento de preço não funciona em lugar nenhum do mundo, nunca funcionou e nunca vai funcionar. No Brasil teve, também não funcionou. Os produtos somem das prateleiras e geram um comércio paralelo com os preços reais, né? E depois a inflação é uma coisa que surge naturalmente, isso aí pertence às regras da economia. Não dá para acabar com a inflação na base da canetada, não dá. Com a chegada de Khrushchev ao poder, a inflação continuou afetando a vida dos povos soviéticos. A quintessência da atitude soviética em relação ao dinheiro era que a ideologia política prevalecia sobre a racionalidade econômica e os interesses das pessoas. Em 1956, Khrushchev anunciou um aumento de 30% a 35% nos preços da carne, do leite, dos laticínios e dos ovos. O aumento brutal nos preços provocou uma rebelião de trabalhadores em Novocherkask, seguida por um massacre que matou dezenas de pessoas. Mas, em geral, a população preferia formas mais seguras de se manifestar. Em fevereiro de 55, ocorreram eleições para os sovietes de cada república. Ao invés de marcarem um candidato nas cédulas eleitorais, a população escrevia críticas ao regime. Uma delas dizia: que tipo de fé os eleitores podem ter no governo quando, já em 1930, os jornais prometiam que as pessoas da União Soviética logo deixariam de viver em porões? Que decepção! Até hoje, as pessoas vivem em alojamentos subterrâneos numa pobreza terrível. Outro comentário nas cédulas dizia: em todos os lugares é dito e escrito que somos prósperos e temos tudo, quando na verdade não temos nada. Temos que ficar o dia todo na fila. A verdade é que no exterior eles têm tudo, e aqui em nosso país temos apenas lixo. Nos anos 60, o regime já não era tão violento como... Bem interessante, essas críticas foram corajosas, se bem que já era 1950. Não, será que o Stalin ainda era vivo? Não, o Stalin era vivo, né? Bem corajosas as pessoas, hein? Impressionado. Nos tempos de Stalin, e passou de fato a dar mais atenção à produção agrícola. Mas os esforços e os gastos continuaram ineficientes. Do ponto de vista econômico, o período de Brezhnev deve ser visto como um desastre. A produção líquida quase não aumentou, apesar dos investimentos recordes em maquinário, complexos pecuários e melhoria da terra. Só no final dos anos 70, a inflação deixou de castigar os soviéticos e os salários passaram a ter um pouco mais poder de compra. Apesar disso, a economia continuava ineficiente e, embora as pessoas tivessem mais... Aí é por causa do petróleo que eu tinha comentado antes, né? O choque do petróleo não é que gerou bonança na União Soviética, diminuiu a pobreza na União Soviética. Né? Mais dinheiro para comprar comida, a produção de alimentos continuava baixa e de má qualidade. Mesmo o governo importando cada vez mais alimentos dos países capitalistas, não conseguiu atender a demanda interna. O custo dessa importação gerou um déficit tão grande que obrigou a União Soviética a reduzir despesas militares no leste europeu
permitindo que movimentos de independência surgissem em várias repúblicas soviéticas. Em grande parte, essa política de subsidiar alimentos e conter artificialmente a inflação por mais de uma década acabou levando à falência da economia soviética e ao desmembramento do bloco. É desse tempo que muitos russos se lembram com saudade da União Soviética, sem saber que esse breve momento sem inflação e sem fome custou a falência do regime que admiravam. Além disso, a única fonte de informação que essas pessoas tinham sobre seu país era a imprensa do próprio regime, que levou muitos soviéticos a acharem realmente que o país tinha superado a pobreza, o desemprego, a criminalidade e construído um paraíso na Terra. Excelente vídeo do Alisson, muito bom mesmo. Se inscrevam lá no canal dele, ele produz um material de alta qualidade. Aliás, eu quero convidá-lo de novo para botar lá no meu podcast. Bom, lembro a todos que hoje termina a promoção para adquirir, né, o curso da Escola da Verdade Histórica com desconto de 20%. Não percam essa oportunidade, termina hoje. Bom, vamos ficando por aqui. Não preciso nem dizer que o Alisson acabou com os argumentos dos web comunistas, né? Reduziu a pó. A vida na União Soviética era um inferno, uma vida de miséria, de privação, sem liberdade, sem nada, era um horror, né? Isso aí está mais do que provado. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado.